É muito diferente os desafios que nós temos hoje, na atualidade, dos desafios que possivelmente nós tínhamos no passado, das outras reencarnações. A doutrina espírita constitui para nós um verdadeiro sol de misericórdia. Porque através das nossas atividades hebdomadárias do Centro Espírita, nós conduzimos-nos ao desiderato de retificar em nós as grandes máculas que trazemos na alma. As dores que sinalizamos hoje através dos conflitos que trazemos, pedem de nós uma atenção acima do comum. Porque, diferente das outras vezes em que possivelmente já estivemos no pensamento religioso ou científico, o movimento espírita é como uma criança nesse sentido em nossas mãos. O que fizermos dele, ele se fará. Se nós pegarmos os nossos conflitos, as nossas questões interiores mal resolvidas, e despejarmos no movimento espírita, o movimento espírita vai assimilar isso. Nesse sentido, o movimento espírita se assemelha a uma água, que se ficar num recipiente quadrado, vai ficar quadrado. Se ficar num recipiente redondo, vai ficar redondo. Se nós cuidarmos, fica transparente. Se nós sujarmos, fica contaminado. E por que isso? Porque agora nós estamos diante de um pensamento, de uma doutrina que não tem chefes. E Allan Kardec deixou muito claro isso. O Espiritismo não tem chefes. O Espiritismo é uma doutrina que se pauta pela construção coletiva. É pela força do bom senso e das revelações, no qual nós colocamos conhecimento e experiência junto, para validar as revelações que nós recebemos. No século XIX, nós tínhamos a corrente forte do racionalismo. Aquela corrente herdada pelas ideias de René Descartes. Nós tínhamos também a corrente forte do empirismo, herdada pelas ideias de John Locke, ou John Locke, melhor dizendo. O racionalismo preconizava que a verdade seria conquistada através da razão. O empirismo, que a verdade seria conquistada pela experiência. A razão deveria responder todas as coisas. A razão deveria ser capaz de, no âmago das mais profundas dúvidas, e responder onde estava a verdade. O empirismo, ou o que buscava John Locke através da experiência, dizia o contrário. Nem tudo a razão pode falar.
A razão pode explicar como quiser. Por exemplo, uma mulher e o que ela sente quando ela está grávida e o que ela sente quando ela dá à luz. Mas somente a experiência de uma mulher que deu à luz pode realmente dizer qual é esse sentimento. Kardec estava diante de uma época bastante divergente. Porque se de um lado a razão queria imperar, de outro lado a experiência e o empirismo, no caso, queria imperar, ainda tinha, por sua vez, o positivismo de Auguste Comte, que colocava sob a égide das experiências comprovadas, métodos muito materialistas, mas, obviamente, necessários em alguns aspectos, não negamos isso, mas métodos muito específicos para comprovar se aquilo era ou não era ciência. E lá estava o codificador, com um conjunto de fenômenos completamente diferentes daqueles que o positivismo tinha cabedal para estudar, daquilo que o racionalismo poderia totalmente explicar, ou daquilo que o empirismo poderia totalmente experimentar. Ele estava diante de fenômenos completamente novos. Então, a sua era uma tarefa monumental, que não era apenas a de fazer entrevista com os espíritos, mas a sua era uma tarefa de saber organizar onde estaria a verdade e onde estaria a impostura em tudo aquilo. A começar pelo próprio fenômeno, ele foi a fundo para saber se o fenômeno era uma impostura ou se o fenômeno era uma verdade. Depois que ele constatou que o fenômeno era uma verdade, ele foi além. Ele precisou verificar com acuidade, com espírito de segurança, se o fenômeno que era verdadeiro, ele tinha utilidade prática. Então, do fenômeno de efeito físico, ele também estudou o fenômeno de efeito intelectual. E ao estudar o fenômeno de efeito intelectual, o codificador ainda tinha outros desafios. Se aquele fenômeno de efeito intelectual que tinha perspectiva prática, se também tinha perspectiva moral. Se tinha uma perspectiva que podia acrescentar alguma coisa na mudança do padrão da sociedade. E foi se desenvolvendo ao longo das revelações significativas mensagens que foram formando o corpo de uma doutrina. Uma doutrina que ousadamente se constituía em duas frentes. Superar o ceticismo dominante e superar a teologia dogmática castradora. Por isso mesmo, nós vamos ver várias perguntas que Allan Kardec coloca, que traz essa versão de uma época do racionalismo, de uma época do empirismo, de uma época do positivismo e de uma época da teologia castradora, que queria colocar o homem submisso às suas ordens cegas. Tudo isso havia desafio para ele. Como se não bastasse, havia também uma outra tarefa do codificador. A tarefa de dar início ao movimento organizado que daria continuidade à doutrina codificada. E, nesse sentido,
O codificador passou por desafios homéricos. Ele, por exemplo, não esperava que no seio da própria comunidade, do próprio grupo, teria reações combativas contra ele. Num artigo escrito por Alexander Aksakov, ele coloca em 1867, perdão. Ele coloca um artigo falando sobre a insatisfação de Ruth Jafé, uma das médiuns que, segundo ela, auxiliou em 3/4, deu o Livro dos Espíritos enquanto médium. Por que que o codificador não colocou o nome dela? Por que que o codificador colocou-a no anonimato? Ela não recebeu nenhum exemplar do codificador. Os manuscritos também não recebeu, ficou com o codificador. E ela entrou no estado de lamúria sobre isso. Mas Kardec havia colocado para as pessoas mais próximas uma explicação veementemente importante sobre isso. Primeiro, que era fundamental que se deixasse claro que a doutrina era dos espíritos. Segundo, era uma proteção à própria Ruth Jafé, aos próprios médiuns, que não colocasse o nome, porque numa época como aquela, as perseguições não seriam nada fáceis. E terceiro, um auxílio importante para a vaidade dos próprios médiuns. Então, por que nós hoje lemos o Livro dos Espíritos e não vemos o nome dos médiuns? Lemos o Evangelho e não vemos o nome dos médiuns? Tem um motivo muito mais profundo. Foi todo o trabalho que o codificador começou a fazer desde o princípio para despersonalizar o movimento espírita e evitar a criação da idolatria dentro do movimento espírita. Uma das chagas que nós vivemos atualmente é a criação da idolatria dentro do movimento espírita. Idolatram-se pessoas, líderes, pessoas expoentes ou não, ou só pelo fato de ser um médium, conhecido ou não, porque ele tem essa ou essa habilidade. Chico Xavier precisou suportar durante muitos anos a tentativa de desviá-lo através dessa idolatria. Em muitos momentos, o notável médium colocava frases que pareciam estranhas, mas eram exatamente as frases que Emmanuel lhe sugeria. A pessoa não vai sair do centro espírita com aquela impressão de que ela deve ou não deve fazer alguma coisa porque é errado apenas, ou porque é certo. Ela vai frequentar, ela vai se aprofundar, ela vai no âmago do centro espírita com aquela noção de como é que as coisas funcionam na vida, como é que as coisas realmente se explicam. E aí é eminentemente intelecto, moral. Nós vamos ver agora um estudo aprofundado disso. O Centro Espírita é um laboratório moral que tem por divisa promover o conhecimento das leis divinas e ensinar os seres encarnados sobre o funcionamento dessas leis, fazendo com que se tornem inteligíveis e aplicáveis à sua conduta
diária. Um projeto iluminativo é para que o Centro Espírita retome a dimensão que Allan Kardec fez com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era uma sociedade dinâmica que produzia investigações e conhecimento. O Centro Espírita não é apenas fazer palestras e outras atividades, sem gerar investigações para a promoção do espírito imortal. Mas que investigações são essas? Querer retomar o modelo que Kardec fez não tem lógica. E não seria essa uma proposta lúcida. Mas se o espírito imortal é o objeto de estudo do espiritismo e o Centro Espírita pode ser visto como um laboratório desse objeto de estudo, nós estamos falando de investigação da sua natureza. Nós estamos falando de autoconhecimento. Então, um Centro Espírita que se torna um núcleo de autoconhecimento e autotransformação para o desenvolvimento das virtudes, ou seja, se as leis divinas estão escritas na consciência, e se é o desenvolvimento das virtudes que conecta com essas leis divinas presentes na nossa consciência, como é que eu faço para me alfabetizar e descobrir o que é humildade? O que é benevolência? O que é amor? O que é solidariedade? Ou seja, eu vou investigar como é que isso acontece dentro de mim. E como é que eu faço para desenvolver a noção das virtudes. E essa noção das virtudes, elas não se fazem apenas através de um processo colocado para o intelecto. Ele faz através de um processo colocado para a reflexão dos sentimentos. O comportamento reflexivo de Jesus, de tantos personagens do bem, sempre existiram. Sempre houve na história da humanidade baluartes que trabalharam dentro deles a reflexão de conceitos superiores. No caso de Jesus, ele se fez o mestre, ele já veio mestre, e para nós ele se fez o mestre dos conceitos divinos, das verdades, melhor dizendo, divinas. Esse conceito que Jesus trabalhou, essas verdades que ele vivenciou, e que os símbolos organizaram de guardar para que esses símbolos fossem decodificados pela lógica dos tempos atuais, agora está disponível para ser aplicado lá no ponto final. Então, onde é o ponto final do conhecimento? Onde é? Para que serve conhecer as leis morais? Para que serve saber? Alírio falou que existem 3 tipos de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então vamos por partes. Vejamos. O universo, toda a criação divina, neste exato momento, o universo precisa do nosso conhecimento? O que vocês acham? Precisa? Então, mas o universo precisa do nosso conhecimento para contribuir para aquilo que o universo... Ou seja, quanto mais nós conhecermos, nós vamos conseguir dizer ao universo coisas que ele não sabe? É isso que eu quero dizer. Não. Porque tudo que existe no universo, Deus, onisciência, tudo sabe. Então, o conhecimento não serve para o universo em si, porque Deus já conhece tudo sobre todas as coisas. O conhecimento serve principalmente para
para nós. Então, vamos dizer que o conhecimento sobre todas as coisas já existe. Agora, tem uma coisa que só nós podemos dar à vida. Só nós podemos dar ao universo. O quê? Deus cuida do universo todo. Mas tem uma coisa que ele deixou para a gente cuidar. E tem uma coisa que só nós podemos oferecer para o universo. O quê? Uma pessoa pode saber até aqui de filosofia, outra pessoa pode saber até aqui de filosofia, outra pessoa pode saber até aqui de filosofia. Por mais que uma pessoa saiba até aqui de filosofia, até aqui de filosofia, até aqui de filosofia, para o infinito, tem muito o que aprender? Tem. Agora tem um detalhe. Uma pessoa que sabe até aqui de filosofia, até o ponto 1 de filosofia, mas ele não fez nada com isso. Aí ele sabe até o ponto 2 de filosofia. Ele não fez nada com isso. Ele sabe até o ponto 3 de filosofia. E ele não fez nada com isso? O que existe de diferente dele no universo? Nada. Mas quando uma pessoa sabe até o ponto 1 de filosofia e se transforma com o ponto 1 de filosofia, o universo acaba de ganhar uma outra dimensão do eu que ainda não havia se desenvolvido. E quando ele resolve saber o ponto 2 sobre filosofia e começa a desenvolver dentro dele o aspecto moral sobre aquilo que ele sabe, o universo novamente ganhou uma versão melhorada de você mesmo. E quando nós buscamos o ponto 3 da filosofia e buscamos a nossa autotransformação nesse ponto 3 da filosofia, novamente o universo ganhou uma versão melhorada de nós mesmos. Ou seja, existe algo que só eu posso presentear ao universo. Com o quê? Com a minha transformação moral. Porque tudo mais que eu acredite que eu possa oferecer, já existe. Já é. O que ainda não é, do ponto de vista da criatura para o Criador, é a criatura decidir passar pelas etapas e evoluir. Então, esse espírito de pensamento nos ajuda profundamente a nos desprendermos das preocupações externas. Preocupações. Não estou dizendo que devemos desprezar as atividades externas. Estamos convidando a refletir que preocupar-se com as questões para fora, externas, não resolve as questões mais importantes. E aqui nós vamos ver, por exemplo, pessoas como Bezerra de Menezes, que sabia que o movimento espírita tinha muito a crescer ainda. Sabia que o movimento espírita tinha vários desafios e alcançaria o Brasil todo. Será que Bezerra não tinha essa visão maior do movimento espírita? O que vocês acham? Só que aí eu faço uma pergunta. Hoje, quando nós pensamos em Bezerra de Menezes, nós pensamos naquilo, no cargo que ele ocupou ou na pessoa que ele foi? O que vocês acham? Na pessoa que ele foi. Quando nós pensamos em Chico, nós pensamos na posição que ele ocupou ou na pessoa que ele foi? É sempre os baluartes morais que vão ascendendo as gerações que vão chegando. As referências morais vão ascendendo as gerações que vão chegando. Mas essas referências morais que ascendem as gerações que vão chegando, se ocuparam com o externo ou com o interno? Sempre com o interno. Então vamos ver a questão do conhecimento espírita. O conhecimento, ele resulta de todos os esforços que o espírito imortal realiza quando encarnado e desencarnado, para compreender e decodificar com finalidade evolutiva os conteúdos relacionados às leis divinas, tornando-se paulatinamente consciente da verdade. Ou seja,
Um aspecto que o espírito é convidado a desenvolver é o conhecimento. Mas só o conhecimento pelo conhecimento não é o ponto final. É para fazer alguma coisa com esse conhecimento. Cada vez mais aprofundando nas leis divinas, nós vamos alcançar a experiência. Então, cada vez mais que eu conheço sobre doutrina espírita, eu sou convidado a fazer o que o empirismo filosoficamente colocava: fazer o laboratório da experiência daquilo que eu conheço. Porque se eu não fizer isso, eu ainda não estou produzindo o verdadeiro saber espírita. Então, o saber espírita ele se produz de 3 formas: o conhecimento, a experimentação desse conhecimento na própria vida e depois a revelação. Então, vamos ver a experiência. Experiência é a aquisição pelo espírito imortal de valores, ao passar pelas diversas experiências aprendizado ao longo das várias existências sucessivas. Então, tudo isso que eu já sei de doutrina espírita, eu sou convidado a colocar na experimentação, porque a doutrina espírita foi codificada, ela foi organizada para dar certo. Não é uma doutrina de conceito vago. Ela é uma doutrina de solução prática. Ela dá certo mesmo. E aí, quando eu coloco isso na minha experiência de vida, olha que coisa interessante. Eu vou para a segunda parte, para a revelação. O que é a revelação? A revelação resulta do auxílio espiritual fraterno dos espíritos superiores, aqueles que já adquiriram muitas experiências e profundo conhecimento das leis divinas e que trazem as suas experiências e conhecimentos para os que ainda estão por conquistá-los. Então, é interessante observar que naquela época, o conhecimento, que seria só o racionalismo, a experiência, que seria só o empirismo, Kardec viu as duas frentes. Então, ele pegou o conhecimento, conhecer com profundidade, isso tudo que significa eritismo, experimentar com profundidade para ver o que dá certo dentro da própria alma, dentro do nosso próprio comportamento, que é tipicamente uma visão empirista, mas como se não bastasse, ele nos conectou com os imortais. Além de buscar conhecer e além de experimentar na própria vida, o espírita também, para construir o grande saber espírita, o saber com S maiúsculo, é convidado a ir para a revelação, ou seja, todos esses conteúdos dos espíritos superiores que nos chegam, eles não são meras mensagens bonitas. Elas são mensagens feitas por milênios, séculos de suor, de lágrima, e são roteiros profundos para que a gente não precise sofrer e ampliar o nosso sofrimento daqui para frente. Quando nós abrimos o livro Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, tem falas de Emmanuel que são sempre profundas e tem outras que são muito tocantes para mim. Então, por exemplo, uma página que Emmanuel coloca lá: o orgulho é um veneno que entorpece a alma. Vamos extrair essa frase. O orgulho é um veneno que entorpece a alma. Espera aí. Emmanuel é um espírito que há 2000 anos começou a jornada de profunda redenção na vida dele. Hoje, um espírito iluminado. Mas quando Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, escreve: o orgulho é um veneno que entorpece a alma,
Ele não está falando de uma ideia. Ele está falando de uma experiência. Uma experiência de alguém que naquela época se chamava Públio Lentulus, o senador romano que viu Jesus ser crucificado e cruzou os braços. O senador romano que nem voltou para agradecer Jesus por causa da sua filha curada. Então, peraí. Um livro como esse, pequenininho, chamado Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel dá mais de 200 mensagens, de um espírito que tem 2000 anos de lutas redentoras no próprio coração. Nós abrimos um livro dele e olhamos lá, que bonito, e fecha o livro. No mínimo, é estranho. Porque nós estamos diante de um diamante de experiências redentoras. Ele está dizendo evidentemente o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Não é teoria, é prática. Então, quando a gente abre um livro como Joana de Ângeles e diz: aquele que se entrega ao amor, ao holocausto da verdade. Peraí. Joana não está dizendo aquela gramática bonita dela para a gente achar bonito o que ela escreve. Joana está dizendo de Joana de Cusa, quando ela estava no circo, quando naquele momento era ela, o filho dela e a fogueira. Ou ela ia para a fogueira, ou ela soltava o filho dela e negava Jesus. E aí? A redenção do Espírito, o holocausto da verdade, olha só. Então nós estamos diante de um Espírito também que há 2000 anos vem fazendo esforços. E por que isso? Porque a providência divina é perfeita. Graças ao laboratório da experiência do outro, o sofrimento pode ser amenizado na vida de muitos. Se nós ouvirmos as revelações espíritas, muito mais do que mensagens bonitas que estão à nossa disposição, mas como verdades profundas, nós construímos o saber que vem do conhecimento do que eu estou buscando hoje, que vem da experiência do que eu estou colocando na minha vida disso que eu conheço, e que vem desses anjos tutelares, que nunca cessam de nos enviar mais e mais e mais consolação para as nossas vidas. E se Joana tem 2000 anos, e se Emmanuel também tem suas lutas há 2000 anos, imagine Jesus. Imagine o que é ler o Evangelho de Jesus. Imagine o que é se aprofundar nas parábolas de Jesus. Emmanuel diz que nós estamos diante de um espírito que, no mínimo, há 5 bilhões de anos, aceitou a humanidade terrestre. E aí eu quero voltar uma pergunta para todos nós. Como é que está a minha relação com Jesus? Como é que está a minha relação diária com o Mestre? O Mestre nos disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ele disse para que nós tivéssemos a ciência perfeita de que ele não é o mestre de um conceito distante. Ele é o mestre da proximidade. Vinde a mim, o amor.
vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É um espírito de mais de 5 bilhões de anos de evolução crística, dizendo para nós que eu vos aliviarei. O governador do planeta Terra, o senhor do projeto iluminativo de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração até em mundos felizes e mundos celestes. O governador disso. Ele diz assim: vinde e eu vos aliviarei. E aprofunda: tomai sobre mim as vossas dores e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quanto mais nós nos aproximarmos profundamente de Jesus, nas perspectivas do dia a dia, e desenvolvermos dentro de nós o sentimento de discipulato do Mestre. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou aprendiz do Mestre. E quando é que eu mais preciso das lições do Mestre? Eu mais preciso das lições do Mestre quando eu estou nos dilemas e nos meus conflitos. Porque toda vez que eu estou num dilema, eu sou convidado a fazer uma escolha. Mas se essa escolha é pautada no Mestre que eu modelo, se essa escolha é pautada no Mestre que eu sigo, nós estamos diante de que tipo de escolha? A chamada escolha para a pura e eterna felicidade. Eu estou diante de uma escolha imortal. Então, é claro que num mundo como o nosso, os desafios que a gente vive, como é que eu vou ter toda a sabedoria para fazer escolhas? Eu não tenho. E eu não vou ter a sabedoria de espíritos superiores dentro de mim, sozinho, para fazer escolha. Mas quem precisa pede ajuda. Porque quando eu não souber, sempre vai ter alguém que sabe. Porque nós somos feitos pela lei de solidariedade. A hierarquia maravilhosa entre os espíritos sábios e benevolentes e os espíritos medianos e os espíritos inferiores. Ou seja, há como se fosse um elo acontecendo o tempo todo. Estamos nos colocando à disposição agora daqueles que amorosamente vêm até nós e, como o Mestre diz, venho como outrora dos filhos transviados de Israel. Escutai a minha palavra. Eu acho tão interessante isso. Porque nós ainda temos, quer queira ou quer não, um pouco mais, um pouco menos, guardamos um pouco mais, um pouco menos, a ilusão de que nós somos donos do movimento espírita. A ilusão de que nós somos donos do centro espírita. Quando, na verdade, o mestre de todos, ele vem pela mensagem do advento do Espírito da Verdade como se suplicasse para nós. Você percebeu como é que começa a mensagem? A mensagem parece uma súplica dele para nós. Imagina um trem desse. Venho como outrora dos filhos transviados de Israel. Escutai a minha palavra.
ele suplica que nós, os espíritos cheios de limitações, escutemos ele, que é Cristo. Eu não consigo nem conceber que nível de humildade é essa. Mas para mim já me toca suficientemente para ter a certeza de que uma das coisas mais importantes para nós espíritas atualmente é nós nos sentirmos servidores dos espíritos superiores e não mandatários da doutrina espírita. É nós nos sentirmos discípulos de Jesus e não gerentes de casas espíritas. Nós somos servidores do Mestre perfeito de todas as virtudes. Nós somos servidores de Jesus. E como eu disse anteriormente, o movimento espírita é semelhante a um bebezinho muito delicado, porque não tem chefe. Ou seja, na Terra não há chefe. Todos estamos em conjunto. E há um desafio em relação a isso. Porque se nós não nos atentarmos à delicada e sensível tarefa de conduzir um trabalho no centro espírita para a promoção do amor, qualquer coisa que a gente faça dentro do centro espírita que venha carregado do nosso orgulho, que venha carregado da nossa prepotência, que venha carregado do nosso jeito de imperar, estamos praticando a chamada ingratidão invisível ao Mestre que nos concedeu a reencarnação que nós tanto suplicamos. Ingratidão não se faz só com palavras. Ingratidão se faz com os atos. E aí é a questão maior. Quanto mais amor, quanto mais solidariedade, quanto mais fraternidade entre nós, ainda que discordemos, jamais dissentindo, nós estaremos a serviço de quem é o Senhor do planeta Terra. Nós estaremos a serviço do projeto iluminativo de Jesus para a Terra. Poderemos voltar depois da desencarnação com uma certeza plena. A certeza de que eu fiz o meu melhor e não coloquei o meu personalismo no trabalho. Não coloquei as minhas limitações nos desvios do caminho. Poderei voltar olhando o movimento espírita, o centro espírita, tudo que eu realizei dentro de mim, em torno de mim, com a certeza de que eu fiz como um discípulo. Como Francisco de Assis diz, o menor dos menores. Então, todos nós estamos convidados a sentir essa busca dentro de nós. O Alírio vai nos conduzir para uma vivência agora, justamente para que nós possamos sentir esse estado de discipulado. De que nós somos capazes de experimentar o sentimento de aprendiz até nos momentos mais desafiadores e entregar cada vez mais no trabalho do bem os nossos sentimentos.
e não fugir do trabalho do bem porque não estamos bem. Que é o que muitas vezes acontece. A pessoa não está bem, ela sai do centro espírita. A pessoa não está bem, ela abandona o trabalho. E aí nós vamos verificar que, desse ponto de vista, qualquer nível de deserção tormentosa como essa é uma deserção que não apenas prejudica aquele que poderia se fazer no trabalho, mas aí entra todo o bem que a pessoa deixou de plantar. E isso é profundamente desnecessário, isso é profundamente angustioso para o trabalhador do bem. Por isso eu termino cantando uma musiquinha que fala sobre isso. Ela é muito singela, mas ela toca exatamente esse ponto. A musiquinha diz assim: só no trabalho do bem, só no trabalho é que eu posso aquietar a minha mente, é que eu consigo olhar para dentro e andar para frente, desatando as amarras que a gente sente e buscando o amor sinceramente, pois a luz no fim do túnel logo à frente. E é no trabalho do bem que eu posso superar o que está em mim, o que vem para mim. E eu não conseguiria andar sozinho sem esse caminho que o trabalho do bem faz por mim. Muita paz.